Olá, bom dia, tudo bem? No dia de hoje vamos falar da tuberculose, vamos falar da transmissão e seus fatores de risco. Mas não vamos falar da tuberculose, da transmissão e fatores de risco sem darmos uma pequena definição daquilo que é a tuberculose, sem dizermos na verdade o que é a tuberculose. Seja bem-vindo ao Saúde e seu Bem-Estar. Meu nome é Dalti, seu principal professor e criador deste canal, seu canal de preferência, onde você vai aprender melhor e melhor para o seu bem. Bom, o que é tuberculose? A tuberculose é uma doença infecciosa de origem crônica, causada pela bactéria Microbacterium tuberculosis, bacilo de Koch, e afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos. Transmissão da tuberculose pode ser feita ou pode acontecer pelo ar, quando uma pessoa doente com a TB pulmonar, neste caso com a tuberculose pulmonar, tem uma tosse ativa, tosse, fala, aspira, liberando gotículas salivares contaminadas, gotículas contendo o bacilo de Koch e que podem ser inaladas pela uma outra pessoa. Bom, os fatores de risco. Não é só toda pessoa exposta ao bacilo de Koch pode ficar doente, pode ser contaminada com a tuberculose. Existem fatores que podem favorecer, neste caso, para a transmissão ou para a contração da tuberculose. Neste caso, alguns fatores que podem ser fatores que condicionam para o enfraquecimento do sistema imunológico e colocam a imunidade do homem baixa. E esses fatores podem ser fatores ambientais e fatores individuais ou de saúde. Fatores individuais ou de saúde, temos lá o fator de desnutrição, o diabetes mellitus, HIV-Sida, principal fator de imunodeficiência humana, consumo de álcool, drogas, tabaco, drogas ilícitas, neste caso, idade extrema, crianças menores de 5 anos e idosos. Esses são os fatores de risco que podem condicionar para a transmissão da tuberculose. Mas também existe um fator de risco que vou trazer lá. Este fator que é chamado doenças que podem comprometerem a imunidade. Neste caso, estamos a falar de câncer, estamos a falar da insuficiência renal, estamos a falar também de uso de corticoides. Então, esses são fatores de riscos individuais que podem condicionar a transmissão, ou melhor, que podem facilitar a transmissão da tuberculose. E fatores de riscos ambientais. Fatores de riscos ambientais, estamos a falar dos locais partilhados. Neste caso, locais partilhados, podemos falar dos sítios aglomerados e mal ventilados, e que são cadeias, casamentos, festas familiares, aniversários, em que podem colocar lá um enchente de pessoas. E o sítio, se não estiver bem ventilado, é um fator de risco para a transmissão da tuberculose. Ainda no fatores de risco ambientais, do contato próximo, contato físico, neste caso, que é um contato prolongado com uma pessoa infectada ou com uma pessoa contaminada, doente ativo, sem tratamento, neste caso, quando uma pessoa entra em contato com uma pessoa contaminada ou doente ativo e não faz o tratamento, é um dos fatores de risco ambientais ou, neste caso, participam na transmissão da tuberculose. Estamos também a falar dos fatores relacionados ao bacilo. Neste caso, quando o bacilo encontra-se na condição de ser multidroga resistente, quando o bacilo de Koch, quando o bacilo que transmite a tuberculose é multidroga resistente, quando resiste às drogas, também é um dos fatores ambientais. Estamos a falar também dos estirpes resistentes a medicamentos. É muita coisa que pode condicionar para a transmissão da tuberculose. Neste caso, estamos a falar dos fatores ambientais, fatores individuais ou da doença ou de saúde.
Muito obrigado. Termino por aqui. No próximo vídeo, vamos falar da tuberculose em geral. Vamos falar de todos os fatores de riscos, fatores ambientais e vamos falar também do ciclo de vida do bacilo de Koch. Bom, aqui está o combinado, é aquele mesmo. Agradeço-lhe bastante pela sua atenção e não te esqueça, subscreva-se, ative o sininho para mais informações e coloca o seu like. Tchau!